o texto que nós já lemos Provérbios 24, versículo 3, que diz que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Eu quero usar como tema para essa mensagem que o discernimento é uma blindagem contra o engano. Fala assim, discernimento é uma blindagem contra o engano. Hoje nós estamos num tempo, numa época em que muitas pessoas estão andando com carros blindados. Já tem táxi blindado, Carlinhos? Tem não? Nem daqueles bacana? Porque no tempo que vivemos, para sair na rua agora tem que ser em alguns lugares tem que ser de carro blindado. Mas eu quero dizer para você que estamos também num tempo da igreja, que a igreja tem que usar uma blindagem. Uma blindagem, porque como nós fomos ministrados pela manhã, o diabo não está preocupado em impedir você vir à igreja. Pelo contrário, muitas vezes ele quer até que você vá. Mas vá sem ter nenhum discernimento. E que não receba nenhum ensino acerca de discernimento. Para que você venha imaginar que o diabo não vai nos cultos. Todo espírito maligno, ele visita os lugares onde o povo de Deus está. E ele faz isso porque ele é espírito. Ninguém leva consigo um espírito maligno. Eu acho que talvez não posso nem usar essa palavra. Ninguém. Talvez a melhor palavra seja a maioria das pessoas em sã consciência não carregam consigo um espírito maligno simplesmente porque escolheram. Apesar de muitas pessoas fazerem pactos, aí já é diferente. Por isso que o espírito maligno é enganador. Ele só pode habitar em nós. Nós estamos cantando uma canção aqui já desde... Foi quinta-feira que a gente começou, não foi? Oi, pastora, foi quinta-feira que a gente começou a cantar essa canção aqui, que algumas pessoas já conheciam. Que diz que essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você, fazendo uma referência ao Senhor Jesus. E de Senhor Jesus. É tudo que a gente quer. Mas a gente não pode viver só de palavras, certo? Imagine se você convive com uma pessoa e você só fala e nunca acontece nada. Tudo que você fala, nada se pratica. Vão te chamar de quê? Eu conheço um jovem hoje que ele chama e diz que o pai dele é mentiroso. E ao perguntar, ele disse, por quê? Porque tudo que meu pai fala, ele não faz. Por isso que quando a gente canta, a gente tem que pensar se nós estamos realmente profetizando aquela canção sobre nossa vida como algo que está acontecendo. Quando você cantar, você deve cantar com três níveis que pode estar sendo realidade na tua vida. Uma é que pode estar acontecendo aquilo já pode ser verdade na tua vida. Ou nunca foi verdade, você reconhece e quer. Ou você não está nem aí se aquilo é verdade ou mentira na tua vida, você simplesmente canta porque gosta de cantar. Então, quando você cantar, pensa nisso. Porque Deus, ele procura um verdadeiros e verdadeiros adoradores não é aqueles que cantam. Verdadeiros adoradores é aqueles que realmente estão conectados com Ele, independente do que estão vivendo,
independente das lutas, das dificuldades, independente dos ataques, de tudo que está vivendo. O verdadeiro adorador é aquele que recebe a verdade, a única verdade. Quem é a verdade? Jesus. Aquele que recebe a mente de Cristo. E quinta-feira eu trabalhei em Provérbios capítulo 2, no versículo 1, versículo 6. E como eu comecei aqui no 24:3, agora eu quero entrar nesse versículo, para depois ir para um outro aqui que o Senhor separou para nós essa noite, que vai falar do Espírito Santo, a vida do Espírito. E eu queria desafiar você a desejar o discernimento. Ei, fala para o teu irmão assim: olha, eu e você precisamos desejar o discernimento. Porque Deus, tudo que Ele quer, te dá discernimento. Porque vai blindar você. Vai criar uma blindagem contra o engano. E o discernimento vem exatamente como diz a palavra. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Isso. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos... Espera um pouquinho. Ele já começa falando, se você o quê? Aceitar. Tem gente que não aceita. Ih, quer não, isso não. Muito difícil. Se você aceitar. 2. Aceitar e guardar. Se você der o quê? A sabedoria e inclinar o coração para... Então, olha só, ações. Fala assim, tudo isso exige de mim ações. A fé deve ser em movimento. Deus, Ele fala, você crê e busca praticar, colocar em prática. Muitas vezes você vai colocar em prática e vai dizer assim, caramba, não consigo. E aí é que o Senhor vem. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele vai. Porque Ele é a própria palavra. A palavra de Deus é também uma pessoa. Jesus é essa pessoa. Ele é o Logos, Ele é também o Rema, Ele é também a palavra viva que desceu do céu. Jesus é uma pessoa. Então, se você precisa dar ouvido à sabedoria, a sabedoria vem de Deus. É Deus quem tem toda a essência da sabedoria, que é a prática de todas as coisas. Fala assim, sabedoria. É executar de uma forma que cumpre um propósito estabelecido por Deus naquilo que está. Isso é sabedoria. É colocar em prática de maneira tal que o nome de Deus é reconhecido e revelado. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala da mulher sábia. A mulher sábia faz o quê? Ela faz o quê? E o que é edificar? Constrói. E diz que a tola faz o quê? Destrói. Então quem tem sabedoria Deus dá. Diz que quem tem falta de sabedoria pede a Ele. Porque Ele dá. Então eu devo desejar. Porque ao receber sabedoria, eu também vou receber discernimento. Porque sabedoria vem com uma informação de Deus. E vem também com um discernimento de prática para reconhecimento da hora em que deve ser executado, como deve ser executado e com quem deve ser executado. Então, uma série de coisas que o Espírito vai revelar e vai mostrar através do discernimento. Onde ele vai dizer, isso é meu, isso não é meu, isso assim, não, assim. O caminho é esse.
Deus vai iluminar os teus pés. Deus vai iluminar o teu entendimento. Quantas coisas que você fazia lá atrás. E tu fala, não acredito que eu fazia isso. E que hoje você não faz mais. Por quê? Porque você aprendeu. E a Bíblia diz que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas depois que eu cresci, eu deixei de ser menino. Aí eu preciso pensar, isso é verdade? Como é a tua vida hoje? Depois de quantos anos você começou a caminhar com Jesus? O que mudou? Qual o nível? Qual a interação que você teve? Talvez, eu tenho dito aqui que muitas pessoas vão demorar muito a crescer, porque não consegue discernir o tempo. E a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito. Há um tempo para tudo, para tudo. E muitas vezes nós queremos gastar tempo só com algumas coisas. Coisas que a gente vê com os olhos carnais. E nós não gastamos e não investimos tempo em coisas que são espirituais, logo são invisíveis, mas são muito reais, mais reais do que aquelas que já estão estabelecidas no mundo físico. Porque tudo que hoje está no mundo físico, um dia já existiu no mundo espiritual. Por isso que quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele criou primeiro pela sua palavra. Ele trouxe a existência a partir da sua palavra. Então, quando a palavra vem trazer para nós de que precisamos inclinar o coração para o discernimento, ela está dizendo, olha, você tem que se curvar, você tem que direcionar, você tem que estabelecer, porque sem discernimento, corre o sério risco de ser enganado. Corre o sério risco de pensar que sou filho de Deus e não conseguir olhar para mim e ver que as minhas obras são más. A falta de discernimento nos leva a isso. Preguei aqui anteriormente, usei o texto de 1 Pedro, de 2 Pedro 3:1, onde ele exorta, traz uma exortação, em que ele fala que nós devemos fazer recordações sobre o nosso ânimo, e ele deve ser um ânimo sincero. Ou seja, o que nos motiva a realizar algumas coisas. Quais são as motivações do nosso coração? Eu estou querendo introduzir essa palavra para você para entrar exatamente na essência daquilo que Deus tem para nós essa noite. Trazendo à memória algumas coisas que Deus já falou, já trouxe como ensino. E o texto quando diz que nós devemos ter um ânimo sincero, e essa palavra sincero é sincera, para quem ainda não recebeu essa direção, é como um vaso rachado, que é maquiado, colocado cera, colocado um vernizinho ou uma tinta, e se coloca ali, expõe ali, como no óleo, ih, que lindo! Mas que quando vem um mercador, alguém que é entendido da situação, e na hora que vai comprar aquele vaso, pega aquele vaso e coloca na luz. E quando ele coloca na luz, ele olha e vê as rachaduras que estão tampadas com a cera e com a tinta. Logo ele diz, não quero esse vaso. Pedro está
exortando a igreja, encorajando a igreja a examinar o ânimo, a olhar para dentro de si e para que seja mostradas as motivações daquilo que estão realizando através das nossas vidas. Nós somos vasos de Deus, amém? Muitas vezes nós vamos estar como vasos rachados, pensando que estamos agradando ao nosso Deus. E quando essa palavra é usada na Bíblia, e que fala de ânimo sincero, e a palavra sincero, ela está até no Antigo Testamento, e você vai estudar sobre essa palavra, você vai ver o tempo todo que essa palavra aponta para isso. Estar despido diante de Deus. Reconhecer as rachaduras. Isso só pode acontecer à luz. A Bíblia diz que Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz do mundo. Por isso eu preciso me colocar diante da luz dele. E ele vai iluminar e ele vai ver assim: oh, essa minha casa está toda quebrada. Aí quando sai da luz, não, está linda, toda pintadinha, está brilhando. Opa, bota na luz. Tá não. E nós precisamos ser sinceros com Deus com relação a isso. Por isso, vida cristã deve ser uma vida de reflexão. Deus não precisa de que pessoas fiquem cantando para Ele, que pessoas fiquem gritando para Ele, pulando para Ele, aplaudindo Ele. Deus não precisa de nada disso. Aí nós é que precisamos fazer isso, porque isso nos faz bem. Isso nos leva a colocá-lo, Ele, acima de todas as coisas. E nos coloca lá embaixo. Mas não é esse o interesse de Deus. E quando nós buscamos o discernimento, a primeira coisa que o discernimento vai fazer é trazer para nós. Porque o diabo quer nos enganar, fala assim, nos enganar. Quem é o pai da mentira? Quem é o filho dele? Quem é o filho do diabo? Quem alimenta o quê? A mentira. Como é que você descobre quem é o pai de quem? Tem lá uma criança e a pessoa diz: não, ele é meu filho, não, é meu filho. Tá, vamos fazer um DNA, vamos descobrir quem é o pai. Não é isso? Quem vai dizer quem é pai de quem é o quê? Hoje se descobre como? Através do DNA. E aí, se nós quisermos saber se nós somos o Filho de Deus, nós precisamos fazer um exame de DNA. E nós precisamos encontrar o DNA do único Filho de Deus. Qual é o único Filho de Deus? Jesus. Nós precisamos demonstrar Jesus em nós. E aí, se você conhecer Jesus, aprender os princípios de Jesus, andar como Ele andou, poderá declarar que você é filho de Deus. E sem discernimento você não consegue fazer isso. Não consegue, porque nós estamos numa esfera de carne, de pecado, e somos facilmente atraídos por isso. Então, quando a palavra de Deus nos exorta a sermos levados a ter o ânimo sincero, a irmã colocou aí, ó, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Fala assim, era a segunda vez que ele falava e encorajava. Ali ele estava falando para crente, pessoas que creram em Jesus. E ele diz: em ambas as quais desperto com o quê? Bota a mão no teu irmão aí, balança ele. Ei, falou, é com amor. É com amor, exortar. Exortar é com amor, amém? Ei, mas algumas vezes Deus vai precisar exortar pessoas que estão cegas.
E muitas vezes as pessoas que estão cegas vão se ofender. Fala assim, o que Jesus falar para mim, o que é a verdade, nunca pode me ofender. Tem um homem na Bíblia, o nome dele era Saulo. Fala assim, Saulo era um homem religioso, ele gostava de Deus, ele foi criado na palavra, ele conhecia toda a lei, ele era alguém que preservava todos os mandamentos no Antigo Testamento, todos os rituais religiosos, ele praticava, ele revela isso nas suas cartas, quem ele era. Ele era alguém que tinha fome e sede por Deus, mas ele estava enganado. A Bíblia diz que ele perseguia os filhos de Deus. Os discípulos de Jesus eram perseguidos por aquele homem que dizia que estava defendendo Deus. Deus precisa ser de defesa? E olha só, irmãos, como é que é muito sério esse negócio. Quem ofende é o diabo, Deus não ofende ninguém. Mas Deus olhou e viu aquele homem cheio de desejo de brigar pelas coisas dele, que quando ele estava indo numa direção, o Senhor faz com que ele caia. O primeiro encontro que ele teve com Jesus, Jesus chega para ele, Saulinho, Saulinho, meu querido, por que tu me persegue? Você é tão bonitinho. Irmãos, o livro de Atos narra que diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aquela voz aí, quem é esse? Senhor? E o Senhor, primeira vez que o Senhor vai falar com ele, chama ele de cavalo, seu cavalo. Pastor, não está isso na Bíblia não. Vê o texto. Ele disse assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse, duro é para ti. O Senhor fala para ele que era duro para ele. Olha, Saulo, vai ser muito duro para você ficar recalcitrando, ou seja, dando coice contra os aguilhões. Ou seja, aguilhões era aquela espora, algumas coisas que tinha que machucavam o animal e fazia com que o animal andasse. E conforme o animal mais se batia, aqueles aguilhões o furavam, o machucava. Quanto mais ele se debatia. Então o Senhor diz assim, seu cavalinho, quanto mais você ficar se debatendo contra o que eu estou fazendo, mais você vai sofrer, mais você vai gemer. O primeiro encontro que ele teve com o Senhor chama ele de cavalo. Pastor, mas na Bíblia não está chamando ele de cavalo, mas está fazendo uma referência. Jesus usa uma terminologia que ele vai, pô, eu sou cavalo? É. Isso acontece com cavalo, eu não sou cavalo. Ele entendeu o que Jesus falou. Tenha discernimento de que muitas vezes o Senhor vai ter que pegar você e vai ter que te tratar como um cavalo. Jesus chamou Pedro de quê? De quê? Satanás. Sai de mim, Satanás. Pedro, Senhor, tu me chamou de diabo. Falou nada. Muitas vezes ele não entendeu o que Jesus estava falando, mas ele continuou, porque ele cria, ele sabia. Tem muitos momentos que você não vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Muitas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas e a gente não entende. Não tente espernear. Não tente se bater, porque vai gemer mais.
Deixa Deus operar, porque Ele te ama. Ele disse assim, olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o Senhor então cega ele, tira a visão dele. E quando tira a visão dele, ele já havia preparado outras pessoas para cuidar dele. Pessoas, Senhor, mas aquele homem, ele quer matar a gente. E o Senhor disse, não. Deus declarou que tinha uma obra específica para ele. Quando você permite que Deus trate com você da forma que precisa, em todas as áreas da nossa vida, é porque Ele quer se apresentar e Ele quer ser o nosso Senhor. Se Jesus não for Senhor da tua vida, em cada momento, em cada detalhe, Ele não vai ser Senhor em momento algum, porque Ele diz que você não pode servir a dois senhores. Ou Ele é único Senhor, ou não tem meio termo. Por isso nós precisamos buscar o discernimento, buscar essa luz. Quando Paulo, aquele que queria, ele deseja. E o texto que nós colocamos lá em Provérbios, pode voltar lá. O texto que nós colocamos lá em Provérbios diz assim, eu tenho que desejar. Eu tenho que desejar. Aquele homem desejava, irmãos. Ele desejava. Deus olhou e viu, vou tratar com ele. Se você realmente estiver desejando o Senhor, Ele vai tratar contigo. Deixa Ele tratar. Porque Ele trata exatamente do jeito que Ele quer. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. 3. E se o quê? Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Senhor, eu quero. Mas tem que ser junto com o que Pedro fala lá. Ânimo, sim, você vai entender isso daqui a pouco. Daqui a pouco. Que quando o Senhor me deu essa palavra quinta, Ele me deu o complemento aqui, que está em Romanos 8. Mas vamos lá, até o 6. Se procurar a sabedoria como se procura o quê? A prata, fala comigo, a prata. E buscá-la como quem busca tesouro escondido. Fala, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Olha só, você tem que desejar, irmão. Valoriza, fala assim, valoriza. Valoriza as oportunidades. Falei aqui que para tudo há um tempo. Há um propósito debaixo do céu para cada coisa. Esse mesmo livro vai falar também que há um tempo e um modo. Fala assim, um tempo e um modo. Irmãos, às vezes é o tempo de alguma coisa que chegou na nossa vida, mas há uma maneira correta de se executar. Deus é um Deus de princípio. De manhã a gente aprendeu isso, amém? Deus trabalha com princípios, porque princípios nos coloca como autoridades. E quem quebra princípio perde autoridade. Logo dá legalidade. E eu preciso discernir isso nas minhas ações, na minha conduta. Por isso que ele diz para tu se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Deus, Ele olha, Ele sonda o coração, amém? Ele olha e vê qual é o nível de desejo que você tem acerca das coisas de Deus. Qual o investimento que você faz acerca das coisas espirituais de Deus, da palavra de Deus? Como terás discernimento sem a palavra de Deus? Ninguém terá discernimento, porque a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, que é manifesta através dela. Deus nos ensina a viver nesse mundo. Ele nos mostra que estamos aqui por um pouco de tempo. E Ele está nos dando um tempo
para aprendermos a encher a nossa casa terrena da presença de Deus, para que se torne também casa espiritual de Deus. Então, eu preciso desejar como um tesouro escondido. Versículo 5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Irmãos, essa palavra, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. O temor do Senhor, ele nos leva a um padrão moral longe do pecado. Ele nos leva a termos conduta prática que vai verdadeiramente nos levar a discernir as nossas práticas do dia a dia, em todos os momentos. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo da forma devida. Temer a Deus é se prostrar diante dele, reconhecendo que ele é o seu Senhor. Fala assim, meu Senhor. Senhor, fala assim, Senhor é dono. Por isso você tem que discernir, ele é dono mesmo da tua vida? Como você diz que ele é dono da tua vida? Como você pode responder se ele te perguntar, se ele te mandar realizar algo, fazer algo, tomar uma atitude? Se ele é Senhor, não tem meio termo. Porque Senhor, fala assim, Senhor é dono. Para que exista um Senhor, precisa existir o quê? Um servo. E se o servo não reconhece o seu Senhor, e por que ele não reconhece o seu Senhor? Alguma coisa está acontecendo. Ele precisa discernir. Alguma coisa está impedindo. Porque se ele é Senhor, eu devo ouvi-lo. Sim ou não? Jesus falou isso, por que me chama de Senhor? Por isso que ele diz que naquele dia muitos vão dizer, chegarão diante dele e dirão o quê? Senhor, Senhor. E o que ele vai falar para alguns? Não vos conheço. Eu nunca fui teu Senhor. Eu sempre disse para você que você não podia servir a dois senhores. Te enganaram? Ei, te enganaram? Tudo que eu fiz na terra foi revelar ao meu filho para te dar sabedoria e discernimento. Eu entreguei o meu único filho para que ele ressuscitasse e fizesse morada em vós. Mas muitas vezes ele ficava do lado de fora, a porta batendo. Você dizia que era dele, cantava para ele, mas deixava ele lá fora, o teu Senhor. Ele queria entrar para cear com você e você não o convidava. Então eu preciso discernir, desejar o discernimento, porque tudo que Deus quer, temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, o entendimento acerca daquilo que Deus está fazendo virá quando você buscar verdadeiramente com ardor no seu coração. Versículo 6. Pois o Senhor é quem? De sua boca procedem. Pois é o Senhor quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Assim, conhecer o Senhor é criar
uma intimidade com Ele. Ei, talvez você ore. Pastor, eu não consigo orar. Senhor, eu vou orar e daqui a pouco eu estou dormindo. Tudo me distrai. Eu não consigo falar muita coisa para ti, em nome de Jesus, amém. Ei! Quais são as pessoas que você conversa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Como é que é Instagram? É estragado mesmo esse negócio. Quanto tempo as pessoas ficam conversando? Tem gente que está o tempo todo ali. Nem escreve mais, só fala, porque escrever não dá tempo. Perde muito tempo escrevendo. Então agora vai na gravação, né? Quanta intimidade. Quanta intimidade. Por que tem essa intimidade? Fala assim, porque anda junto. Porque conversa muito. Porque se entende. Ei! Se você não entender qual é a obra que Deus está realizando na tua vida e no mundo que se chama hoje, você nunca vai ter assunto com Deus. Se você não conhecer Deus, não caminhar com Ele, nunca vai conhecê-lo. Agora passa a andar com Ele, passa a conversar com Ele em todo lugar que você estiver. Quando você parar para orar, você vai ter muito assunto para falar com Ele. Igual tem algumas pessoas que ligam para o outro e o dia inteiro conversa. Eu falei, Jesus, como é que tem tanto assunto? Não acaba o assunto. Né, pastora? A minha pastora fala com a irmã, eu falei, meu Deus, esse assunto não acaba não, é? Né? Caramba, são irmãs. Se entendem, se conhecem. Ó, ei, quando você se entende, se conhece, tem assunto que não acaba mais. Vai passar a noite, caramba, é 3 horas da manhã. Deixa eu dormir. Ei, deixa eu perguntar uma coisa. Com Deus acontece isso? Se não acontece, por que não acontece? Porque você não entendeu o valor que isso tem para a tua vida. Cria disciplinas. Corte algumas coisas que precisam cortar. Mude os teus passos, pare de ir a alguns lugares. Para de se preocupar com algumas coisas. Se centre num crescimento para conhecer Deus. Para quando você voltar a ter essa dinâmica pelas redes sociais, você não vai falar besteira, mas vai falar o que Deus está falando. E não simplesmente anunciar o que Deus falou. Mas vai viver o que está falando. Isso tudo vai mudar. Vivemos nesse tempo. E as pessoas dizem que você é meu Senhor. E o Senhor, quem é você? Quem é você? Não te conheço não. Quem é você? Ei! O filho é reconhecido pelo DNA do pai. Quem conversa muito com uma pessoa fica igualzinho àquela pessoa. Até nas palavras, na gíria. Não é assim? A gente conversa às vezes tem uns amigos que a gente fica muito perto dele, não é assim, Carlinhos? Lá no ponto de táxi, não é assim? Tu conversa com aquele cara todo dia o cara tem uma gíria lá. Daqui a pouco tu tá falando a gíria dele. Não é assim? Tem um lá que trabalha comigo que fala, tá de boa, não sei se ele tá de boa. Falando isso, o pregador falou, tá de boa hoje, né? Eu falei, ué, lá no interior do Nordeste, o cara tá falando, tá de boa, veio de lá esse negócio? Tá de boa. Eu falei, de onde esse cara fala que você tá de boa? Toda hora ele fala, tá de boa. Aí eu vou falar com ele, e aí, como é que tá de boa? Eu falei, o que tá de boa? Ou seja, quando você conversa muito com alguém, você cria uma empatia com alguém. Você começa a falar igual. Ei, cria uma empatia com Jesus. Cria. Passa a falar o que ele diz. Pega as gírias de Jesus. De vez em quando Jesus chama um de cavalo. Depois ele chama outro de diabo.
Depois ele vai e chuta tudo, raça de víbora, sepulcro caiado. Mas de vez em quando ele chama um, vem cá, meu filho. De vez em quando ele vem um e coloca e recluna no seu peito. Cria um relacionamento com ele. Ei, o problema é que a gente só quer que ele venha. Jesus, me bota no colo. Ei, antes de botar no colo, ele vai... Porque tem tempo para tudo. Eu falei, filho, você não precisa de colo agora. Não é assim? O Benjamin tem hora que quer colo na hora errada. Você precisa de chinelo agora, não é de colo. Você é pirraça. Não é? Tem tempo para tudo. Tem um tempo, tem um modo. Então eu preciso discernir, porque tudo que Deus quer, que nós devemos ter esse discernimento, que é o conhecimento, é fruto do conhecimento, de um relacionamento com Deus. Você conhecer Deus, você sabe identificar quando é Ele. O que fazer quando Ele... Não sabe nem o que vou fazer quando Ele vem. Por quê? Eu desejei tanto, mas Ele veio e agora o que é que eu faço? Não sei, eu não conheço Ele. Não conheço Ele. Então para que você deseja Ele se você não conhece Ele? Desejar o que você não conhece? Vai dar problema. O discernimento nos leva a isso. E para a gente entrar no caminho da conclusão disso aqui, Romanos capítulo 8. Fala sobre a vida do Espírito. A vida pelo Espírito mostra a questão do DNA. Quando eu falei que você deve examinar as intenções do seu coração, porque você precisa então ter um ânimo sincero, é porque Paulo está falando aqui da vida do Espírito e da vida da carne. Muitas vezes as pessoas vão querer entrar na dimensão do Espírito para saciar um desejo meramente carnal. Os filhos de Deus não vão ser assim. Isso é engano. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles mataram o quê? O que eles mataram? A carne. Por isso que a Bíblia diz que a letra o quê? Fala assim, a letra mata. Por quê que a letra mata? Porque ela separa a mentira da verdade. Ela traz a verdade de Deus. E ela mata o engano. Ela coloca o engano de lado. Extermina ele com a palavra. Foi isso que a gente, na abertura de manhã aqui, a gente falou 2 Timóteo, né? 3,16, que toda palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela é apta para trazer o entendimento, o conhecimento, para distinguir, para redarguir. E para que isso? Para que venhamos produzir boas obras. Deus não é um mágico, um quebra-galho. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para nos mostrar, ei, esse mundo tem muitas aflições. Te prepara porque você vai enfrentar algumas delas. Porém, tenha o quê? Tem o quê? Bom, como eu posso ter bom ânimo? Se eu examinar o meu ânimo, para ver se ele realmente está sendo, qual é a minha motivação. Quando Paulo escreve aqui aos Romanos, ele fala da vida pelo Espírito e ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne,
Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo... Então, dizendo, olha, agora essa vida da carne, não adianta. Vai morrer, o bicho vai comer, vai exalar um mau cheiro, não tem jeito. É igual para todo mundo. Hoje o diabo está enganando um monte de pessoas, e eu vejo isso, que não quer ficar velho. Quer ficar velho, irmãozinho, estica aqui, faz aquilo ali, uma massa aqui, outra lá, conserta o nariz, conserta o olho, conserta não sei o que lá. Tem gente morrendo até por causa disso. Não quer ficar enrugado, não. Quer não? Quer ficar velho, não? Então compra lá algum caixão, Senhor, pode me levar. Quer levar? Quer ficar velho, não. Faz aniversário, isso aqui eu gosto, que eu sempre ensino aqui na igreja, tem que aprender. Faz aniversário, não bota a vela aí com 50 anos, não. Que isso, pastora? Vai dizer que eu estou com 50 anos? Tem vergonha da idade? Vai pedir muitos anos de vida para quê? Mentiroso. Deus me dá muitos anos de vida. Para quê? Eu vou te envergonhar. Quem te envergonha é o diabo, eu sou Deus. Pega e recolhe, Senhor, tem vergonha da idade que tem, dá mais nada para ele não. Vai estar enrugando, tu quer o quê? Qual pessoa que passou dos 50 e não começa a aparecer os pezinhos de galinha, encolhe aqui, encolhe ali, vai murchando, vai encolhendo, fica menor? Não, aí pronto, aí fica desesperado, olha no espelho, oh meu Deus, eu tô ficando velho. Ei, velho é o pecado. Você é nova criatura. Esse corpo que está aí será transformado, amém? Será transformado. Você não é mais alguém que está preso à carne, mas você agora é alguém que está preso para viver segundo a direção do Espírito de Deus, que vai te mostrar a luz, te dar discernimento da eternidade, que já começou. A eternidade não é algo futuro, é algo presente, amém? Você já é eterno. Quem está vindo de manhã vai ver, o pastor vai falar sobre isso, ele vai dar uma aula sobre isso aí, vai ser tremendo, você vai ver, ele vai falar sobre a eternidade. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas de quê? Ei! Tem gente que faz um investimento tremendo no cabelo, na pele, nisso, naquilo, não tem coragem de comprar uma Bíblia decente para ler a palavra de Deus. Se fizer um congresso e pedir uma ajuda de 15, 20, 30 reais, morreu. O quê? Coitado do missionário. Passando o maior sufoco lá, porque é aquela oferta que a pessoa entrega. Não é nem 10% do que ela investe em produto de beleza. Irmãos, eu estou sendo sério, sincero com esse negócio aqui. O investimento que nós estamos fazendo em coisas passageiras, muitas vezes é desnecessário. Por quê? Porque o mesmo desejo. Estou dizendo aqui que você não precisa comprar lá os produtos da Mary Kay, não, porque é o melhor. Compra. Mas na mesma proporção que compra lá o produto da Mary Kay, que é baratinho, R$1.000 cada um, baratinho. Nessa mesma proporção, você deve lembrar que um missionário come, bebe, paga conta de luz, de água, de telefone, compra roupa, gasta, tem as mesmas despesas que você tem todo mês. E aí, eu preciso entender que porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas para aquilo que é eterno, irmãos. Quais são as motivações do seu coração? Você é filho de Deus?
Filho de Deus não vai se inclinar mais para a carne. E só vai fazer isso quando ele tiver discernimento. Ah, pastor, então eu não posso cuidar do meu cabelo? Pode sim. Carlinhos, investe. Pode cuidar, cuida. Mas tenha o mesmo ânimo. Fala assim, examinar o ânimo para ver se é sincero. Oh Deus, tu sabe que eu não tenho, Senhor, não tenho como. Senhor, se tu me der, Senhor, a mega sena. Ó, Pai, tá dando, Senhor, me dá os números que eu vou lá, eu vou dar tudinho. Mentiroso. Tem crente, meus irmãos, eu já ouvi crente. Pastor, ora por mim. A pessoa pediu para mim orar. Ela ganhar a mega, eu falei, quê? Vem cá, eu vou orar agora. O Senhor converte ele, Senhor. Ele não entendeu que ele não pode servir a dois senhores. Ele está pedindo uma coisa para ti e para o capeta. Ele está pedindo para os dois senhores. Senhor, ele está te pedindo para tu abençoar o diabo. Pastor, o dinheiro é do diabo? Não. Mas o nome do jogo já diz, jogo de azar. E a pessoa, não, amor, porque eu vou... Jesus, isso é falta de quê? Discernimento. Não conhece Deus, não conhece os propósitos de Deus, não sabe por que foi salvo, para que foi salvo, não sabe o que está fazendo ainda aqui, não sabe o que está fazendo aqui, não tem discernimento das coisas. Lê a Bíblia e não entende nada. Se tu explicar, vai entender menos ainda. Não adianta, sem o Espírito não tem como. Quem convence o homem? Quem é? O Espírito. Já tentei convencer, o Senhor me perdoa. Eu tentei convencer ele, Senhor. Senhor, me perdoa, quis tomar o teu lugar. Senhor, assume o teu trono. Assume, Senhor. É o Senhor quem convence. Se o Senhor não convencer, eu não tenho o que fazer. Eu vou clamar para que o Senhor o convença. Abre o coração dele. Ilumina ele, traz discernimento para ele. Porque eu creio no teu poder. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Ei, a inclinação da carne é o quê? Morte é separação. Quando alguém está inclinado, ou seja, vou buscar Deus para minhas realizações. Deus quer que eu seja feliz. Oh, não tenho dúvida. Vai ler na Bíblia o que é ser feliz. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados. Eu preguei aqui um dia desses, nem me lembro o que foi. Prega todo, né? Sobre as bem-aventuranças, lá em Mateus. Bem-aventurados pobres de espírito. Por que deles? Deles é o reino de Deus. Por quê? Porque quem é pobre reconhece que precisa. Ele reconhece que precisa do Espírito de Deus sobre a vida dele. Porque ele diz, Senhor, eu sou pobre. Eu não te conheço, Senhor. Pobre de espírito. Aí tem gente, Senhor, a Bíblia diz que serão bem felizes os pobres. Não está falando pobre de falta de dinheiro, não. Porque se tem uma coisa que a Bíblia não está preocupada é com isso. E tem gente que está na carne pedindo o Espírito para engordar a carne. Onde diz a inclinação da carne é o quê? Está se separando de Deus cada vez mais. Porque o coração de muitas pessoas só estão para esse tempo. Querendo fazer trocas com Deus. Barganhas com o Senhor. Isso não significa dizer que Deus não vai suprir todas as suas necessidades. Muito pelo contrário, Ele vai além. Ele vai além. Porque Ele quer mostrar para você que tudo que você construir aqui vai ficar aqui. Nós conhecemos dinheiro, riqueza e tesouro. O mundo diz que riqueza é ter muito dinheiro. Tesouro é acúmulo de riquezas. A Bíblia diz que nós precisamos ter tesouros,
riquezas e tesouros. Por isso que a gente entrega dízimo e oferta, porque a gente diz: diabo, tu não é, Mamon, o meu Senhor. Tu não é. Não dependo do dinheiro. Ainda que vivo num mundo que troca riquezas por dinheiro, mas o dinheiro é para te servir, Senhor, para te honrar. Por isso que quando você consagra, você anula o poder de Mamon. E você diz: olha, Senhor, esse recurso agora que ficou na minha mão é para me servir. Eu vou dizer para o dinheiro qual é o fim que ele vai ter, onde será usado. Senhor, o que eu faço com isso aqui? O próprio Deus vai te dar discernimento e te ensinar a usar os recursos que Ele coloca em nossas mãos. E Mamon, ele quer nos escravizar e dizer que você precisa de dinheiro. Muitas vezes ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu não posso. Tu sabes. Não viva dependente de coisa alguma, dependa de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Vida e paz. Irmãos, o mundo está corrompido justamente por causa de dinheiro. Tudo gera dinheiro. Tenho falado aqui quantas pessoas estão presas por causa de dinheiro. Homens que eram autoridades, colocadas como autoridades na nossa nação. Quantos estão matando pai e mãe por causa de dinheiro? Quantos estão brigando por causa de dinheiro? Quantos estão esperando alguém passar para roubar o dinheiro? É morte. Mas o Espírito nos leva a ter uma vida de paz. Por isso que Jesus falou: deixo-vos a minha, e assim, e eu não deixo, eu não dou a minha paz do jeito que o mundo dá. Onde ele diz assim: deixo a minha paz vos dou, e eu não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo: olha, a paz que eu te dou, ela excede, ela ultrapassa todo entendimento humano. Você só entende a paz de Cristo pelo poder do Espírito Santo, que vai iluminar, te dando discernimento, que é a revelação da sabedoria de Deus. Por isso que, se para você ter paz, você precisa que nas circunstâncias a qual nós vivemos do mundo físico, haja tranquilidade, não tem ninguém roubando, eu vou morar ali, ninguém rouba, ninguém mata, ali não tem tráfico de droga, ali não tem isso, ali não tem aquilo, aqui, aquele lugar, paz. Ei, Jesus nunca disse que teríamos esse tipo de paz. Você pode ver que você pode ir para tudo que é lugar. Todo lugar que você for. Nos dias ainda mais Rio de Janeiro, nós vamos ver a falta de paz. Essa paz que o mundo está procurando, ela não existe. Mas a paz que o mundo precisa, ela é revelada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo, ele quer nos levar a esse entendimento de trazer a nossa vida e colocar a luz do Espírito para ver se estamos realmente fazendo as obras de Deus. Se aquilo que estamos falando, agindo, condiz com a obra do Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo vai produzir paz, vida e paz. Fala assim: vida e paz. E quantas vezes nós não estamos produzindo vida e paz? O engano pode estar nos rodeando. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra... Ué, mas Deus não é pai? Está brigado com o pai? Então muitas pessoas estão brigadas com o pai, porque só estão preocupados com o mundo físico. E diz: pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E não pode mesmo não. Por isso que o bicho come. Versículo 8.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis aonde? Na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita em... Irmãos, por isso eu preciso de discernimento. O Espírito Santo quer nos dar discernimento. Porque Paulo, ele faz um alerta. Ele diz, se é. Porque existe um espírito enganador. Um espírito que vai ao culto. Um espírito que ora. Um espírito que pratica jejum de manhã servir isso aqui. Um espírito que atuava numa mulher chamada Jezabel, até jejum fizeram. Uma adoração, acostumada a adorar Baal, estavam lá adorando a Deus. Que na verdade não estavam adorando, estavam enganando. Então, o discernimento nos leva, porque nesse tempo, mais do que nunca, esse espírito de engano tem entrado nas igrejas, tem enganado um monte de pessoas. E nós só vamos ter discernimento se conhecermos a obra do Espírito. O Espírito de Deus é um Espírito de paz, de amor, de alegria. É um Espírito de justiça. É um Espírito que respeita os princípios estabelecidos pelo Pai. É um Espírito que mostra o DNA do Filho, Jesus. Porque Jesus tem o DNA do Senhor, o Todo-Poderoso. Então, se nós quisermos realmente entendermos e entrarmos nessa dimensão, Paulo faz essa pergunta. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é, por isso discernimento. A obra do Espírito, irmãos, ele não cria contenda, dissensões, disputa, vaidade. A obra do Espírito, ele leva a pessoa a se inclinar. A obra do Espírito discerne os procedimentos de Deus na terra. A obra do Espírito leva o homem a ser um agente dele na terra. Por isso, os espíritos enganadores nos enganam. Ele engana na mente. Fala assim, espírito engana a mente. Nas ministrações que nós estamos fazendo domingo pela manhã, é para você conhecer como esse espírito trabalha. Por quê? Porque algumas vezes nós seremos instrumento desse espírito sem querer ser. Mas por causa de ilegalidade na nossa conduta, na nossa forma de ser e de viver, seremos alvo fácil para ser usado por esses espíritos, sem querer ser usado. Vivemos esse tempo. Ninguém escolhe servir o diabo estando dentro da igreja. Mas nesse tempo, pessoas não estão escolhendo o diabo, estão escolhendo as obras da carne, os seus desejos. Por isso Pedro diz que deve ser examinado o ânimo sincero. Por que estou fazendo aquilo? Como estou fazendo aquilo? Para que estou fazendo aquilo? Se as minhas palavras não condiz com realmente aquilo que está sendo elaborado, executado, não é verdade. O pai da mentira, ele alimenta a mentira, porque ele é enganador. Todo demônio é mentiroso. E nós estamos na ministração aqui aprendendo que principados não se manifestam no corpo de uma pessoa. Principados lançam dardos, lançam ações, lançam sugestões para práticas de pessoas que estão vulneráveis por não ter discernimento dos princípios de Deus. Isso é muito sério nos dias de hoje.
Por isso o Senhor direcionou, fala sobre discernimento. Porque a Bíblia diz que quem quiser discernimento deve clamar, deve pedir ao Senhor, e o Senhor dá. E não dá para você disputar com ninguém. Porque quando Deus te dá discernimento, Ele vai descer você. E vai dizer, você não é nada. Porque diz que aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. E nós não somos nada. Nenhum de nós somos coisa alguma diante do nosso Deus. Para Deus somos todos iguais, mas com funções diferentes. Certo? Todos diante de Deus somos iguais. Mas nem todo mundo executa a mesma coisa. Já pensou todo mundo executando a mesma coisa? Como seria? Todo mundo sentado nessa cadeira aqui. Senta todo mundo aqui nessa cadeira. Tem como? Tem como, Carlinhos? Não tem como. Deus estabelece assim. E muitas vezes o mundo vive disputando a cadeira, sim ou não? Não é assim? Disputando a cadeira. O fulano só quer a cadeira do outro, nunca quer a cadeira que ele está. Porque ele acha que aquele está não vale nada, a outra é sempre melhor. Vê se a gente não é assim. A moda é assim. O comércio funciona assim. Isso não presta mais para você. Esse relógio é cafona. Tem um novo, moderno. Isso aí agora. E não vale nada. Eu tenho a última moda para você. Eu convenço você com sugestões. Você precisa disso. E eu vou jogar todos os argumentos e vou convencer você. Logo você vai decidir. O diabo também convence as pessoas, porque ele também é um espírito. Você está sendo convencido pelo Espírito de Deus ou pelo espírito maligno? Como você pode discernir isso? Quando você conhece os princípios de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus para identificar como Deus trabalha. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos discernir isso, porque é o desejo de Deus. Versículo 9. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa de quê? Mas o Espírito vive. Ei, o corpo morreu. Para que fazer todo esse investimento então só no corpo? Fala para tua amada, você já é linda. 50 mil, você está uma boneca. Uma menina. Tá com vergonha? Eu falo isso para minhas irmãs, você é doido. Pula essa parte. Eu falei, tá bom. Me pede para orar para ver o que eu vou falar. Senhor, eu não peço para o Senhor multiplicar os dias dela porque ela está com vergonha. Ela não quer dizer quantos anos o Senhor já deu. O Senhor vai arrumar mais problema para ela, Senhor. Prepara e leva, Senhor. É forte, né? Forte. Mas, irmão, tem que ser verdadeiro. Precisamos ser verdadeiros. E só seremos verdadeiros se estivermos agarrados à palavra de Deus. Porque diz que mais o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Deus é a nossa justiça. Jesus é a justiça viva que nós devemos conhecer. Vamos lá, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Deus vai trazer vida porque você agora vai receber um corpo incorruptível, eterno. Jesus ressuscitou com um corpo de glória. E quando ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, muitos não o reconheceram. Porque ele estava num corpo de glória. Não vai haver ruga, pode ficar tranquilo.
Pode ficar tranquilo. 50 mil anos no céu, não tem ruga nenhuma. Não tem estria, pode ficar tranquilo. Não tem pneuzinho, pode ficar tranquilo. O cabelo não fica ruim, fica tranquilo. Quem for careca, então nem esquenta. Fica tranquilo. Porque Deus garante. Amém? Deus garante. Vamos lá, versículo 12, para a gente fechar. De maneira que, irmãos, somos devedores não a carnes, para viver segundo a carne. 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados, você pode ler? Ei, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Deixa Deus guiar você. Segura na mão dele. Deixa iluminar o seu caminho. Para que quando as trevas estiverem pelo seu caminho, querendo te tragar, o Espírito de Deus vai estar te guiando. E você vai estar seguro. Quantas pessoas não estão buscando a direção de Deus? Não estão sendo guiados por aquilo que Deus está realizando. Nós precisamos nos blindar. E o discernimento blinda a nossa mente, o nosso coração, para que não sejamos alvejados pelo engano. Por isso, nessa noite, eu queria que você guardasse no seu coração essa mensagem. O discernimento é uma blindagem de Deus contra o engano que tem rodeado as nossas vidas. Feche seus olhos.